Vou fazer uma mais. Olha aqui, ó. Aê, tá aqui. Olha aí, que todo mundo pergunta. Boa noite, Eric St. Johnson. Boa noite, Gui. Boa noite, Edmundo. Olha, eu vou falar o seguinte: uma ótima noite para a nação vascaína. Uma ótima noite e assim, com bastante pé no chão. Estou entrando aqui do nada. Ó, escuta. Que isso aí? Tá chegando alguém. Isso é uma campainha, um sinal de que nós não podemos, vascaínos, jogar uma responsabilidade, uma carência nas costas, ou melhor, nos pés do Felipe Coutinho, né? Vamos ser bem realistas, nós estamos falando de um jogador que, quando saiu, muitos vascaínos que estão aqui na live, inclusive agora, não viram o Felipe Coutinho atuar no Vasco. Eu tive a felicidade de vê-lo desde o início. O Felipe Coutinho é um excelente jogador, uma pessoa maravilhosa, um tremendo de um profissional, vascaíno, mas nós não podemos depositar toda a nossa carência, toda a nossa dificuldade no futebol do Felipe Coutinho. Não que ele não seja bom, ele é muito bom. Só que o muito bom é preciso de um tempo. Eu não gosto de comparações, eu não gosto de pensar no passado, eu gosto do presente e do futuro, mas o futuro a Deus pertence. Acho que o Felipe Coutinho é excelente vindo, uma excelente contratação, mais do que contratação, um excelente símbolo. Ele representa o Clube de Regatas Vasco da Gama? Sim. A vida inteira ele sempre falou que é vascaíno, mas a gente não pode depositar nele uma carga de reis. O Felipe Coutinho chegou. Uhul! Não, gente, não. Eu vi aqui as comparações, até de uma certa maneira. O Felipe Coutinho é a mesma coisa que o Edmundo quando voltou. Olha só, gente, existem jogadores diferentes. Eu não vou dar aqui a aula, não, mas o Edmundo, na época, extremamente diferente do Felipe Coutinho hoje. Até por a característica, a personalidade, tudo. Felipe Coutinho é um excelente jogador de futebol. O Edmundo, se fosse hoje, era aquele jogador que ia chegar, você ia para o Maracanã, para São Januário, porque iria chamar responsabilidade pela personalidade mesmo, e o futebol também, mas a personalidade. A personalidade do Felipe Coutinho é essa aqui, de chegar no aeroporto e falar, não, gente, não, eu não posso falar nada agora. O Edmundo falaria, voltei, quero que se... Entendeu? E é o seguinte, personalidade é personalidade. Assim como eu falei, não fico no banco para jogador improvisado na minha posição. Não fico. Quem vai cair vai ser o treinador. Então, assim, isso é meu temperamento. Porque, porra, se eu sou contratado e bem pago para a minha posição, vai entrar um cara improvisado na minha posição? Não. Então, a mesma coisa que eu estou falando, características são diferentes. Felipe Coutinho, repito, excelente no Vasco da Gama, porque ele é nosso. Mas não joga a responsabilidade toda nele, não, porque não é isso. Desculpa. E ele joga... Desculpa. Ele pode jogar com o Payet? O pessoal que tá perguntando isso pra caramba. Tem que jogar ele e o Payet, cara. Poder pode. Mas é o seguinte, vai sobrecarregar aquela meiuca. Porque eu não marco, o Payet não marca, Felipe Coutinho não marca, alguém vai ter que marcar ali. Edmundo não marca, corria muito, mas não marca também. Então, assim, alguém vai ter que se virar. Mas era ali. 10 ou 10 quem? 7? Edmundo sempre foi... Eu me propunha a marcar, mas quando eu tentava marcar, eu era expulso. Aí o pessoal pegava no meu pé, piorava. Era melhor não. Mas olha, gente, falando sério, com muito humor, mas sem dúvida nenhuma, eu adoro o Felipe Coutinho. Mas eu vou defendê-lo sempre. Não pode jogar uma responsabilidade gigantesca nas costas, nos pés do Felipe Coutinho, porque são características diferentes. Entendeu? Até existem jogadores e profissionais de qualquer área que falam assim, pode jogar a responsabilidade. Pode jogar. Edmundo não era de falar isso, pode jogar a responsabilidade, mas quando entrava em campo, era isso. Edmundo, você vai ter que marcar. Tá bom, eu marco. Mas se eu for expulso, a culpa não é minha, mas eu marco. Entendeu? Então, são características. Eu estou errado em relação ao Felipe Coutinho, Edmundo, no meu ponto de vista? Não, você está coberto de razão. É que a memória afetiva
sobre o Felipe Coutinho, né, quando ele saiu e arrebentou na Europa. Até no começo teve uma certa dificuldade, mas arrebentou na Inter de Milão, foi para o Liverpool, do Liverpool para o Barcelona, seleção brasileira, enfim, criou-se uma expectativa de um retorno. Esse retorno está próximo de acontecer, ele ainda é jovem, né? Então, se ele quiser e estiver disposto, como o Cacau e os seus irmãos me disseram o dia que eu estive na casa dele, né? Na casa do próprio Felipe Coutinho, ele estava no Catar, ele será muito útil, mas ele é um meia de criatividade, é muito extrovertido. É extrovertido que fala? Introvertido. Eu não fui na escola e cometo essas gafes aqui. Ele é muito cirurgia. Eu sou extrovertido. Felipe Coutinho é introvertido. Introvertido. Ele é muito, muito tímido e acho que não dá para a gente jogar em cima dele uma responsabilidade gigantesca como essa, de que o Vasco, a partir da chegada dele, muda completamente o seu patamar. Melhora bastante o time, mas você precisa contratar ainda um jogador de lado de campo do mesmo nível dele, precisa contratar um zagueiro do mesmo nível dele, para a partir daí o Vasco ficar com um time forte, e esse é o objetivo, né? Quando isso vai acontecer, eu preciso ver as cenas dos próximos capítulos, mas que isso vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que essa expectativa do torcedor ela é muito legal, muito bacana, muito positiva, mas é só uma expectativa, né? Na prática, a gente precisa fazer com que ele volte aos treinos, que ele se recupere fisicamente, que ele se readapte, né? Porque ele acho que saiu em 2009, são 15 anos. Se eu não fugir da escola, matemática era meu forte, português nem tanto. A matemática era um pouco melhor. Então, são quase 15 anos aí que ele deixou o Brasil e provavelmente vai precisar aí de uma readaptação. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele será útil e será um dos melhores jogadores do país. E ainda digo mais, aproveitando, Edmundo, desculpa. Desculpa, Gui. As perguntas, né, não param de Felipe joga com Paê joga com Felipe. Com todo respeito, a minha humilde opinião, e muito sincero, quando se trata de Clube de Regatas Vasco da Gama, eu sou sincero, eu gosto da verdade, mas quando se trata de Vasco da Gama, a minha verdade dobra. Dobra pelo amor, pelo sentimento que eu tenho pelo Vasco, que nem eu sei explicar, também não quero explicação. Vários aqui perguntando, os dois juntos. Cara, na maioria dos adversários, numa boa, não cabe os dois juntos, não. Na maioria dos adversários, não cabe os dois juntos, não, porque hoje em dia é uma correria e um pega-pega na meiuca. Você tem que ter jogador no meio de campo para segurar. O Zé Gabriel, por exemplo, na minha humilde opinião, é um jogador que não dá para você deixar ele no banco, cara. Porque ele é um marcador, ele é um policial, pastor alemão no meio de campo. A gente não tem ninguém mais que faça isso. Os meninos que estão no meio de campo hoje são meninos de criação que também não estão criando isso tudo. Aí você vai tirar um desses aí para colocar o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho sempre foi um jogador de criação. Mas e de marcação? A gente precisa marcar. O nosso meio-campo, sem o Zé Gabriel, eu, sinceramente, eu pergunto para quem sabe muito melhor do que eu e do que nós aqui, Edmundo. O Edmundo, nosso meio de campo, tem algum marcador no meio de campo? Algum pegador no meio de campo? Que hoje, sem o Zé Gabriel? Bom, Eri, não sei se você estava nos ouvindo, eu comecei a live falando da importância do Zé Gabriel. Só que eu não conheço o trabalho do Álvaro Pacheco.
né? Eu citei até o Tite como exemplo, que ele gosta de jogar com 2 volantes, mesmo o Flamengo não precisando, né? Porque tem ali o De La Cruz, 2 volantes, mais o De La Cruz, que é um motorzinho, faz tudo, ele marca, chega lá na frente. Isso é muito questionado aqui pelos torcedores do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que a live é do Vasco, não temos que estar falando aqui do adversário. Mas eu não sei como joga o Álvaro Pereira, mas me parece que quando tinha um volante à frente da zaga, e esse volante era o Zé Gabriel, a defesa do Vasco era um pouco mais sólida, né? E agora a gente nem sabe quem é que joga ali. De vez em quando joga o Hugo Moura, de vez em quando joga o Galdamés, e nenhum desses aí ainda me convenceram que podem ser esse jogador. Esse último jogo, o meio-campo foi Galdamés, Sforza, Payet e Adson, que ora estava no meio, ora servia como atacante. Eu gosto desse jogador que cumpre múltiplas funções. Agora, a frente da zaga ficou muito exposta. Teve falha do Maicon, claro que teve. Teve falha do Léo Jardim, que é, para mim, um dos melhores goleiros do Brasil. Teve também. Mas, sem dúvida nenhuma, o que faltou, pelo menos no meu ponto de vista, foi uma proteção maior ao sistema defensivo. Se você deixar o zagueiro mano a mano com o atacante, na primeira ele pode ser feliz, na segunda ele pode ser feliz, na terceira também, mas uma que o atacante passe é o gol da vitória. Então não dá para deixar. Não dá para deixar. Tem que ter um pega, o outro sobra. Isso aí é um pouco de beabá do futebol. Então, o que eu acho é o seguinte, não sei quem é. Eu testaria o Zé Gabriel, mas eu não sei quem é, mas alguém precisa proteger a zaga ali à frente da zaga no meio-campo. A partir dali, você começa a ter criatividade, porque também é importante ter criatividade lá na frente para que a bola chegue no Verratti em condições dele finalizar. Ele fez isso aí com perfeição na última terça-feira. Você não sabe, desculpa, porque não tem. É por isso que você não sabe, porque não tem. É o Zé Gabriel. Não tendo o Zé Gabriel, não tem ninguém.